Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e também o nosso livro. Vamos abrir o livro Nascidamente na página de número 100, ou melhor, 101. Aí no lugar onde diz, no último parágrafo, quando diz, portanto, estamos falando sobre a obra de redenção. Queridos, e quando nós falamos sobre a obra de redenção, mais uma vez eu quero chamar a atenção de todos para o fato de que quando nós falamos de redenção, nós estamos falando de cura, a cura do pecado. Eu não sei se vocês já ouviram, certamente já, né? Mas eu quero trazer a lembrança de vocês que existe uma doutrina bíblica, por sinal, que assevera categoricamente que Cristo, quando morreu, ele morreu para tratar com o problema dos nossos pecados. Logo, nós ouvimos o Evangelho, as pessoas pregam o Evangelho, convidando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, aceitarem ou receberem a Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, para que ela seja então perdoada de todos os seus pecados. Isso é uma verdade bíblica, consta não somente na Bíblia, mas é uma expressão, embora parcial, do Evangelho. Mas o fato é que, quando se trata dos nossos pecados, nós precisamos pensar em três coisas muito importantes. A primeira é o perdão dos pecados. A segunda é a culpa, ou as consequências melhores, as consequências dos pecados. A terceira é o poder do pecado. Então, sempre que você pensar em redenção, a ideia de redenção está vinculada à ideia de pecado. Não fossem os pecados, ou não fosse o problema do pecado, não haveria necessidade de obra de redenção. Redimir de quê, afinal? Agora, o problema é que se redenção se vincula à questão do pecado, o pecado tem que ser visto em três dimensões. A sua dimensão no que diz respeito à nossa culpa, dos nossos erros, a Bíblia oferece o perdão de pecados. O segundo são as consequências que esse pecado nos traz, então temos também que ser livres dessas consequências. E o terceiro ponto é o poder do pecado sobre nossas vidas, do qual devemos ser libertos. Quem está entendendo? Bem, então logo alguém ouve o Evangelho acerca de Jesus, da sua obra, e ela crê na obra redentiva de Jesus, crê na pessoa de Jesus, na mensagem da cruz, a primeira coisa de que ela desfruta é do perdão de pecados. E isso, eu não vou entrar agora nos méritos, mas só para deixar claro, é uma questão da nossa consciência. O perdão de pecados não está para Deus. O perdão de pecados está para a nossa consciência, para o problema da culpa. Não sei se você, porventura, alguma vez já precisou pedir perdão para uma pessoa, para alguém que você feriu, que você magoou. Aí a pessoa chega lá, você pede o perdão, a pessoa fala, não, mas de que você está pedindo perdão mesmo? Não estou nem lembrado. Aí você fala a situação, ela diz, não tem do que perdoar, não tem mágoa no meu coração, está tudo bem. Fala, não, mas é porque eu precisava pedir, né? Ou seja, você tinha que tratar com a sua consciência efetivamente, mesmo que o outro não estivesse ofendido com você. Agora, às vezes você pede perdão para alguém que está de fato ofendido, não é? Mas, ainda que você erre contra uma pessoa e tal pessoa não esteja ofendida, não tenha nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum ressentimento, ela está totalmente pura, limpa em relação a você, mas você sente necessidade, por causa da sua consciência, de tratar o problema. Perfeito? Então, quando falamos de perdão de pecados, o problema não está num Deus ofendido. Nós temos que superar essa ideia de um Deus ofendido, de um Deus irado, de um Deus
incapaz de perdoar sem que haja algum pagamento, ou sem que haja algum procedimento, algum processo, um Deus mesquinho, um Deus mesquinho que faz questão dos protocolos, né? Do contrário, você não me pediu perdão, então tal. Esse é um Deus muito humano, né? Ou seja, são os homens desde sempre, não somente no judaísmo, no Antigo Testamento, mas em toda a história da humanidade, os homens, porque eles têm uma certa consciência da divindade, porque isso é um dom da própria razão humana, os homens têm ciência da divindade, e por não a conhecerem, eles têm a necessidade de projetar a divindade, e quando eles o fazem segundo os seus conceitos, segundo as suas percepções, segundo as suas reflexões limitadas acerca do divino. Então os homens criam esse tipo de Deus. Mas tratando-se do Deus verdadeiro, do Deus revelado na pessoa de Jesus, o Eterno não é alguém que esteja machucado, nem ferido, nem decepcionado. Ora, mas tudo isso não significa que agora vamos banalizar. Então eu peco mesmo porque Deus é bacana, tal. Isso só prova que você mantém uma profunda inimizade contra Deus e quer se aproveitar da sua bondade, da sua misericórdia. E Ele continuará bondoso do mesmo jeito, mas são os seus pecados que trarão profundas consequências sobre a sua própria vida. Agora, então no trato para com o perdão de pecados, quando nós cremos, nós experimentamos esse perdão, exatamente por quê? Porque nós somos convidados a confessar os nossos pecados. O que é a confissão? Ora, como é que eu vou chegar para o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus conhecedor de todas as coisas, aquele de quem é dito que foi Ele quem me teceu o meu corpo no ventre da minha mãe, que teceu cada célula, cada tecido do meu corpo, cada parte foi feita por Ele, que Ele me conheceu antes de eu nascer, que antes que as palavras saiam da minha boca, Ele já as conhece, que me cerca por detrás e por diante. Como é que eu vou confessar para Ele alguma coisa como se Ele precisasse de alguma confissão minha? Mas não significa que não precisamos de confessar nossos pecados, porque a confissão de pecados, associada ao perdão divino, trata com o problema da nossa consciência. É como que se nós falássemos: Senhor, eu errei tanto na minha vida em relação ao Senhor, à tua vontade, se errei por ignorância ou não, o fato é que agora eu estou me aproximando do Senhor para alinhar o meu coração e alinhar a minha consciência, a minha alma, o meu ser, a tua pessoa. Então, tratando-se dos pecados, o problema da culpa do pecado, do perdão de pecado, está resolvido. Então, você que crê no Evangelho de Jesus Cristo, saiba que uma das bênçãos eternas do Evangelho, que você carrega consigo, e você pode agora inclusive tratar com as culpas que você próprio carrega dentro de você, e se você tem algum pecado que você alimenta, que você cultiva, que você pratica, arrependa-se desse pecado, confesse diante do Senhor, e o Senhor vai imediatamente trabalhar a paz no seu coração, trabalhando o problema da culpa. Então, esse é um problema em relação ao pecado resolvido. Os pecados do passado, os pecados do presente, e mesmo os pecados que eu ainda vou cometer, pela obra de Cristo a meu favor, estão todos perdoados. E de tal forma estão perdoados, que, para usar um texto lá do livro de Miqueias, do Antigo Testamento, diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou seja, não que Deus não lembre, porque não há como apagar da memória de Deus todas as coisas, mas que Deus não leva isso em conta, isso não é contabilizado, isso está fora de qualquer cogitação, é algo já resolvido de uma vez por todas, mediante a obra de redenção. Mas nós temos um segundo problema.
em relação ao pecado são as consequências do pecado. Quais são as consequências? Bem, existem dois tipos de consequências. Por isso que a Igreja Católica vai dividir o pecado em pecado venial e o pecado mortal. Salvo engano, se eu estiver equivocado nos termos, vocês me perdoem, mas o que vem à memória agora é exatamente isso. Então, há as consequências dos pecados que nós cometemos. Então, imagine comigo, um camarada crente, servo de Deus, ou melhor, desculpe-me, camarada não é servo de Deus ainda, tal, tá lá, então ele tem um casamento, ele destrói o casamento dele com infidelidade conjugal. Perfeito ou não? Aí contrai um segundo casamento. Aí ele tem filhos de um primeiro casamento que ele próprio destruiu pela sua, enfim, e agora gera filhos de um novo casamento. Aí acaba também um segundo casamento, gera um terceiro, por infidelidade conjugal. O camarada, ele gosta de trocar de casamento, não consegue ficar no casamento, porque ele gosta muito de casamento, né? Aí o camarada se converte ao Senhor, olha, Senhor, aí vem a iluminação, e ele fala, puxa, como eu fui perverso com a minha família, com a esposa, com a primeira, com a segunda, com a terceira, com os filhos, tudo. Aí o Senhor, filho, você está perdoado. Olha que maravilha, trata com a nossa consciência ou não trata? Se Deus me perdoa, eu posso falar, ora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Só tem um problema, esses meus pecados, embora perdoados, deixaram na minha história uma marca, uma consequência ou consequências. Quais consequências? 3 mulheres para me ficar perturbando, cobrando a pensão, eu sem poder dar conta de 3 famílias, e quando eu fiz isso eu não levei isso em conta, não fiz contabilidade, filhos que talvez não me amem, não queiram minha presença. Então é uma cruz que eu vou ter que carregar, é um sofrimento, é uma consequência dos meus pecados que vão ficar aí enquanto eu existir neste mundo. Então, no que diz ao perdão, eu estou perdoado. Ora, essas consequências Deus não vai resolver. Pode até resolver, né? Você orar para Deus quebrantar o coração da mulher antiga, da outra, do filho, Senhor ajusta, vai criar harmonia e tal. Aí Deus pode derramar uma graça, uma coisa, mas no geral a pancadaria vai cair da sua cabeça e não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. É uma consequência, não é uma consequência eterna, é uma consequência temporal, lógica, faz parte da vida e você vai ter que arcar com isso aí, não tem jeito. Só que existem algumas consequências eternas. O pecado traz consequência eterna. Qual é a consequência eterna do pecado? O salário do pecado é a morte. Logo, pela justiça da lei, eu tenho que sofrer a morte eterna. A lei requer isso. Logo, quando eu creio no Evangelho, o Senhor, Ele me livra da morte eterna. Dessa consequência eterna, nós também estamos isentos. O Senhor nos livrou dessa consequência eterna. Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Então veja que o problema do pecado está sendo resolvido. Só tem um problema, e é aqui onde eu preciso parar um pouquinho para conversar com vocês. É o problema sobre o poder do pecado. O poder do pecado. O que é o poder do pecado? É o poder das trevas que opera dentro de nós, a influência das trevas, a força das trevas, que atua no coração do homem, atua na consciência do homem, atua na psique humana, de modo que o leva a pecar. Sabe quando você sabe que isso ou aquilo não está de acordo com o Evangelho, não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com o caráter de Deus, com o Espírito de Deus, e você ainda assim faz. Você fala, mas eu não tenho força
de resolver esse problema. Isso aí é o poder do pecado. É o poder do pecado operando na nossa consciência. Bem, com respeito ao poder do pecado, em relação à morte de Cristo, é importante compreender que isso também está resolvido. Isso também está resolvido. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Tenham paciência que nós estamos tratando dessa questão, tá? Ficará claro para todos. Espero, inclusive para o Daniel, que perguntou se iria compreender. Capítulo 8 de Romanos, versículo 4. Ou melhor, versículos 3 e 4. Então diz assim, olha, leia na sua Bíblia. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, como é que nós lemos um texto desse? Pastor, como eu não entendo, é tanta coisa aqui que não dá para entender. É só você ir lendo cada uma das proposições, uma por uma. Leia a primeira proposição, compreenda aquele juízo, aquela sentença. Leia a segunda e você vai associando a compreensão de uma sentença com a outra e você vai formando agora um pensamento, tá? Do que o texto quer dizer. Então vamos lá, primeira coisa, porquanto o que fora impossível à lei. Então a primeira sentença nos diz o quê? Que nós temos a lei, e essa lei, ela tinha um propósito, ela tinha uma intenção. A lei, ela queria alcançar algo em relação ao homem. Só que aquilo que ela queria realizar, para ela era impossível. O que fora impossível à lei. Está aí a primeira sentença? O que fora impossível à lei. Então, antes de nós seguirmos, eu vou adiantar o processo para vocês. A lei, vamos pegar somente os 10 mandamentos. Ela tem numa tábua mandamentos afirmativos, positivos, ou melhor, desculpe-me, mandamentos negativos, né? Que vão dizer não matarás, não adulterarás, não. São mandamentos proibitivos. E você vai ter outros mandamentos afirmativos, dizendo, ame o teu próximo, faça isso, enfim. O fato é que a lei, ela é uma expressão pálida, é uma expressão pedagógica do ser de Deus. Ou seja, aquilo que a lei exige ou pede que nós façamos, é o reflexo daquilo que Deus é. Deus é santo, logo a lei é santa. Deus é justo, a lei é justa. Deus é bom, a lei é boa. Agora, a lei fica então falando, olha, ô Catolé, faça assim. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou não adulterarás. Ou não matarás. Não, o que pega mais para os crentes, né? Não levantarás falso testemunho. Os crentes caem nisso aqui toda hora. Porque crente é linguarudo, fofoqueiro e gosta de fake news. Crente gosta. Doido, nunca vi uma coisa desse jeito. Enfim, de todo modo, a lei fala, você sabe, você conhece a lei, só que a lei não consegue deter essa força bestial de desobediência dentro de mim. Ela não tem força nenhuma. O contrário, por exemplo, da lei de trânsito, né? Olha lá, quando você vai passar, está numa via dirigindo o seu carro, tem lá um pardal. Para quem não é de Brasília, pardal é um radar de velocidade, e está lá a placa 60 km por hora, você está a 80, o que é normal. Todo motorista sabe que é normal
andar a 80, 90, 60. Isso é, o Detran sabe, o Detran também anda. Todo mundo sabe, todo mundo anda. Mas quando você vê a placa, quando você vê o pardalzinho, o que você faz? Você afronta ele? Não, o que você faz? Você reduz. Por que você reduz? Ou seja, a lei tem um certo freio sobre você. Porque você sabe que a consequência é inevitável, a multa vai chegar. Os pontos vão se acumulando na sua carteira. Você pode perder a sua carteira, logo porque as consequências são para você muito reais e concretas, você tem certeza absoluta do que vai acontecer, ela te trava um pouquinho. Porém, se não houver o pardal ali, você está livre, você está com pressa, você vai, sabendo que não deveria fazê-lo. Sim ou não? Agora, tratando da lei de Deus, aí é uma questão mais complicada, né? Mais genérica, mais abstrata, porque Deus vai julgar, vai, o tribunal de Cristo vem, o trono branco vai, está tudo certo. Só que eu não levo isso em conta. Por quê? Porque isso está no plano da crença, no plano da doutrina. E logo eu ignoro isso, porque a multa não vai chegar na semana que vem. Vai chegar. Só que nós não levamos em conta o nosso futuro. Nós vivemos como imortais, vivemos como se Jesus nunca fosse voltar, como se nunca teríamos que prestar contas. Vivemos, embora crentes, tá? Embora crentes. Mas, bem, de todo modo, a lei de Deus está aí, e os crentes dizem que guardam, eles pregam que deve cumprir, mas o fato é que a Escritura diz que era impossível a lei te fazer bom, santo e justo. Então mas a lei é de Deus? É de Deus, ela é boa, está tudo, com a lei não tem problema. O problema é a relação objetiva e exterior e externa entre você e a lei. Você tem uma força do pecado interior, essa força do pecado você pode entender como a desobediência, como a insubordinação, né? Enfim, e isso está dentro de nós, é uma coisa que todo mundo experimenta constantemente, e a lei fala, e você não ouve, não tem jeito. Primeira sentença: aquilo que fora impossível à lei. O que foi impossível à lei? Tratar com o pecado dentro de você. Pode fazer lei de tábua de pedra com o dedo de Deus, com a unha de Deus, não importa, não vai. Não vai. Nem quem recebeu a lei lá no Sinai, que viu o monte tremer, quebrou a lei, foi na mesma hora. Imagina você que nem sabe se a lei existiu, se as tábuas existiram. Cadê as tábuas? Pois é, então, eu acredito, mas você sabe como é que a gente acredita, né? A gente acredita sim, né? Porque, afinal, nós aprendemos que devemos sempre acreditar, ainda que não acreditemos, né? Bem, mas o fato é que o que for é impossível a lei não conseguiu e não consegue resolver o problema do pecado no coração do homem. Então veja, o que fora impossível a lei, e por que a lei não conseguiu? Por que para ela foi impossível? No que estava enferma pela carne. O problema é que a carne do homem, ela é desobediente. A carne do homem, o homem na sua natureza humana, com a sua consciência corrompida, com as trevas atuando na sua consciência, com a mentira estabelecida, com a ingratidão estabelecida, com a revolta, a rebeldia, este homem, então, a sua carne, em relação à lei, ela está enferma. A lei, melhor, está enferma em relação à carne, ou seja, a lei é fraca. Uma pessoa quando está doente, ela não perde as forças, não tem como trabalhar. O camarada está com dengue, chikungunya, o cara que é forte, que vai, que mexe, trabalha, quando está doente, o que acontece? Ele fica igual um trapo de imundícia, né, na cama, prostrado, não quer comer, não vai tomar banho, aí fala, nem me movimentei, como eu vou tomar banho para quê? Eu nem andei hoje, deitado o dia inteiro. Aquela febre, aquela fraqueza,
Então, a lei estava enferma ou enfraquecida por causa da carne. A carne do homem é violenta, essa carne velha, pecaminosa, perversa. Sim ou não? Então, vão entendendo o texto. Aquilo que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus. Pronto. Deus mandou a lei não resolveu. E Deus sabia que não resolveria, tá? Não foi engano dele, não. Mas é porque ele queria mostrar para o homem, porque a lei, por ser positiva, imperativa, ela implica transgressão. E a transgressão implica responsabilidade. E a transgressão e responsabilidade implica juízo, consequência. Então a lei tem um papel, mostrar você é transgressor. Porque se a lei, você tá bom, você está cometendo um crime. Qual crime? Você pode citar, por favor, no Código Penal? É porque tal. Não. O crime tem que estar tipificado. Logo a lei fala, olha, isso é pecado. E quando você transgride a lei, você incorre em condenação. A lei te condena. Em que sentido ela te condena? Ela fala, olha, você é transgressor, o transgressor tem que pagar. Então você tem agora a consciência da culpa do pecado e das consequências do pecado. Só que ela não resolve o problema do coração, da consciência, da alma. Então aquilo que a lei não conseguiu fazer, 2, porque ela estava enferma, 3, isto fez Deus. Então Deus é que resolve o problema do pecado dentro do homem. 4, como é que ele resolve? Aí o texto diz, isso fez Deus, como? Enviando seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. Ele fala, filho, vá lá e se veste do homem. Que tipo de carne? Uma carne que veio do céu, santa, uma carne glorificada? Não, se veste de Adão. É isso que os crentes nunca entenderam, não querem entender, e tomara que entendam, porque parece que não vão entender, que quando o verbo se faz carne, ele se veste do homem Adão. Não é uma carne diferente da de Adão. Onde é que diz isso na Bíblia? 1 aos Coríntios, capítulo 15, quando diz o primeiro homem, o primeiro Adão, é carne. O verbo se fez o quê? Carne. E para provar essa ligação com o Adão terreno, Lucas, quando faz a sua genealogia, ele vai começar em Jesus e vai retomando os seus antecedentes até chegar em Adão. Jesus está com o cordão umbilical ligado a Adão. Então ele se veste do homem, é o que Paulo está dizendo aqui. Isso fez Deus enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Essa vinda dele ao mundo é no tocante ao pecado. O que ele vem fazer? Resolver o problema do pecado. A sua associação é para com o pecado, é em relação ao pecado. Isso porque em Hebreus vai dizer que a sua segunda vinda, é dito, ele virá uma segunda vez sem pecado. Não que ele tivesse pecado, mas que a segunda vinda não tem relação para com o pecado. É uma outra situação. Então o Cristo se veste da humanidade e agora fala, agora eu vou fazer no homem, na carne, o que a lei não fez, ou o que fora impossível à lei. E aí agora ele pega nesta carne, neste homem Jesus, ele vai, toda vez que essa vontade da carne, do homem, dos nervos, dos hormônios, do sangue, ele tinha que ir pisando, calcando, esmagando a cabeça da serpente, em outras palavras, ensinando a obediência, levando esse homem, submetendo-o à obediência
para que ele fosse tratado profundamente e chegasse à plena harmonia com o divino. Então isso fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, verdadeiramente, condenou Deus na carne o pecado. O que Deus fez na pessoa de Cristo em Jesus? Ele condenou o pecado. De que maneira ele condenou o pecado? Será que ele pegou um microfone e falou assim: pecado está condenado, eu te condeno? Não. Condenar na carne é tomar esse pecado e destruí-lo desde a raiz. Isso fez Deus. Então, com o problema, o poder do pecado, isso Deus fez de uma vez por todas em Jesus de Nazaré. Agora, quanto a essa questão do poder do pecado ter sido destruído, o pecado foi condenado e foi destruído, e a prova, uma outra prova está aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia, capítulo 2. Salvo engano, lemos semana passada esse texto, né? Capítulo 2, versículo 14, quando diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, é na carne que ele destrói o diabo, que ele condena o pecado. Então, o pecado condenado na carne e o diabo destruído em Hebreus é uma coisa só. Quem entendeu? Então, Cristo resolve o problema do perdão de pecado, das consequências do pecado e do poder do pecado. Só que, desses três, nós só participamos imediatamente quando cremos dos dois primeiros. Porque o terceiro, tendo Deus destruído na carne o pecado, você percebe que ele ainda está em você. Crente, honesto, sincero, verdadeiro, autêntico, mas ele está aí. E o pior de tudo, que é a coisa mais dramática, é que na maioria dos cristãos, isso não é um juízo pessoal, isso é apenas uma constatação, tá? Na maioria dos cristãos, esse pecado está intacto, está forte. E isso por um motivo muito simples, porque a igreja institucional, a organização, com seus muitos dogmas, quando perderam de vista a essência da verdade e criaram apenas dogmas, fizeram da Bíblia um manual de dogmas a serem acreditados, e criaram doutrinas humanas para substituir o verdadeiro sentido do pecado na alma humana, acabou que a igreja foi negligente em mostrar para a própria igreja, para os irmãos, para as pessoas, o que é o verdadeiro pecado. Ou seja, eles não anunciaram mais o problema, digamos, do adultério. Aí você dá um pulo. Como não? Eu já vi várias igrejas que expulsam os adúlteros. É verdade, tem mesmo, acontece. Só que observa quais são os que são expulsos. Porque quando é alguém de importância dentro da instituição, vira-se a mesa. Alguma coisa tem que acontecer para ajustar aquela situação. E não raras vezes líderes ficam nessa situação anos a fio e nada acontece. Não é? Não que deveria acontecer, eu só quero dizer que, bem, mas isso é o de menos. Porque o mais grave é o problema que jamais é tocado. E quando alguém toca também é uma vez aqui, outra ali, e ninguém também ouve não, que isso é bobagem. É quando Jesus eleva a lei a um nível tão alto que o homem, para o ser humano, é impossível de ele resolver, de modo que ele só poderá vencer tal pecado por meio da nova aliança, da nova lei de Deus, da nova lei de Cristo, que é a lei do Espírito de vida. Quando Jesus fala, aquele que olha
para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Ou seja, o problema está onde? Não para Deus necessariamente no ato, mas está no coração. Porque é daqui onde tudo acontece. É aqui que é gerado. Quando vem a acontecer, é só o fruto. É só a exteriorização daquilo que já está corrompendo e apodrecendo dentro do coração de cada um. Bem, o fato então é que esse problema do poder do pecado é a grande questão que nós devemos atentar. Não tem o que discutir sobre o perdão de pecados, não há o que discutir sobre o fato de sermos libertos, não, sermos livrados das consequências eternas do pecado, também não tem o que muito discutir. Mas a força do pecado, o poder do pecado, essa é a grande questão. Por quê? Porque se a obra de redenção trata com o perdão de pecados, isso está resolvido, com as consequências do pecado estão resolvidas, e com o poder do pecado e não está resolvido, logo eu preciso experimentar este aspecto da redenção. Amém? Eu preciso experimentar, agora na minha própria experiência, e vou ser bastante redundante para que ninguém tenha dúvida, na minha experiência pessoal, né? Eu preciso experimentar a libertação do poder do pecado. De modo que, voltando para Romanos, capítulo 8, olha o que diz. Capítulo 8, versículos 4. A fim de que, ou seja, tudo isso que Deus fez em Cristo é a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, não é a fim de que eu passe a cumprir a lei. O homem não consegue cumprir a lei, está claro. Mas ele destrói o pecado dentro do homem a fim de que o preceito da lei se cumpra em mim. Ou seja, não sou eu agora que tenho que cumprir a lei, mas ela se cumprirá em mim. Na prática não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença, porque, digamos eu conseguisse cumprir a lei, em tese, todos os mandamentos, eu cumprir, está tudo certo. E digamos que a lei se cumpra em mim, então o resultado vai ser sempre o mesmo. Agora, o problema é que eu não consigo cumprir a lei. Pega apenas um único mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento elevado. Você vai ter que colocar o seu próximo, não é, na mesma altura de você. Aquilo que você quer para você, você quer para o seu próximo. O que você faz para você, você faz para o seu próximo. É um amor, amor é doação. Então tudo aquilo que você quer para você, você despeja sobre o seu próximo. Só que aí não para aí, porque vem Jesus e fala: não. Novo mandamento eu vos dou. Vocês devem amar o seu irmão como eu vos amei. E como é que Cristo nos amou? Acima da sua própria vida. Aí pronto, aí acaba com tudo. Então nós temos um problema grave. Nós sabemos que devemos amar. Todo mundo sabe, até os políticos em campanha pregam o amor. Mas o problema não é sabermos que temos que amar. O problema é que o amor é doloroso. O amor arranca um pedaço de mim a cada vez que eu o coloco em ação. O amor, ele me mata para o outro ganhar. O amor abre mão de si para o outro viver. Isso, vamos ser honestos, isso é de uma complexidade tremenda. Aí Paulo vai dizer que é possível que alguém doe os seus bens sem ter amor. E por que alguém doaria seus bens sem ter amor? Porque ele tem algum objetivo por detrás. Ou seja, ele está doando os seus bens, não é porque ele quer o próximo bem,
é porque ele quer aplauso dos homens, ele quer uma boa encarnação, uma outra encarnação melhor. Ele não quer vir barata, ele não quer vir aleijado, ele não quer vir pobre, ele quer vir um príncipe. Então ele fala, não, então vamos doar para poder. Então esse jogo que não é amor, que é apenas um jogo mercantil, pode levar os homens a doarem as coisas aos pobres, mas não resolve nada. Só o pobre que vai ser ajudado, bom, ele vai ficar feliz. Só que quem doou não vai receber o que ele pretendeu, porque não é amor. Então, como nós vamos resolver esse problema? E por que eu não consigo realizar o amor? Isso é para falar só do amor, tá? Mais de nada. Porque o pecado em mim, pecado não enquanto substância, tá? Que isso fique claro em vocês. Mas pecado enquanto estado de consciência, um estado psíquico, uma consciência moldada a pensar e a viver de um determinado modo. Para vocês entenderem claramente, imagine só uma pessoa que nasceu na roça. Então, ali acostumado a levantar cedo, 5 da manhã, trabalhar na roça, plantar, aguar, na hora do almoço comer farinha, né? Com água e com mandioca, e a vida é dura. Aí volta 5 horas para casa, tem que ligar um lampião, não tem luz elétrica, o banheiro tem que tomar banho de cabaça. A vida é difícil, não é? Aí não tem boa vida, não tem privilégios, é sofrimento. Mas está lá, vivendo, feliz. Aí você pega um camarada que nasceu numa família de classe A, classe alta, rico, vai para a escola de carro, o motorista vai levar, o motorista vai buscar, chega em casa, a mesa está cheia de comida, ele vai almoçar, deixa o prato lá em cima, nem lava, nem tira o prato, vai jogar videogame deitado. Ar-condicionado, lanchinho, tudo, dinheiro, tênis bom, calça boa, faz 18 anos, o pai dá um carro, a vida é maravilhosa. Aí de repente, por algum infortúnio, essa pessoa, agora aos 25 anos, é obrigada a viver na roça com aquele indivíduo. O primeiro que eu falei. Ele vai sofrer, ele vai ter que lutar muito, ele vai até passar fome, mas não por vontade própria. Ou seja, a consciência dele está moldada para um estilo de vida, de modo que ele pode até viver a privação, porque não tem. Só que ele luta contra aquilo 24 horas, ele xinga essa desgraça de inchada, essa desgraça de comida, eu estou brincando? Então assim, o que é isso que ele tem? É uma essência dentro dele? É uma substância? É um espírito? É o sangue dele que é diferente? Não, é o estado psíquico dele que é completamente alterado pelo tanto de tempo em que ele viveu num outro modo de vida. Isso aqui é um exemplo mais básico que eu pude trazer para os irmãos entenderem que o pecado é um estado de consciência, uma mente formatada para um tipo de existência em relação a Deus, em relação ao meu próximo, em relação à natureza, em relação aos animais, em relação à água, em relação ao meu corpo, em relação a tudo aquilo que não é o meu ego. Então esse ego, ele é o pecado. Então, pecado que foi destruído por Cristo, a serpente que foi destruída por Cristo, ou o ego, é tudo uma coisa só. Esse ego, por que interessante, eu não vou poder me aprofundar porque o horário está avançado, mas eu nem comecei a ler o livro, imaginem, né? Mas é porque eu vou entrar nesse ponto agora no livro, mas tenha paciência, né? Paulo, em 1 Tessalonicenses, quando ele fala sobre o problema da impureza sexual, né? Paulo, ele traz um argumento que até então, antes de eu ler melhor o texto, não passava pela minha cabeça. Paulo vai argumentar quando se trata do adultério, da impureza do coração, ele vai dizer
que não pode o homem defraudar o seu irmão. Olha a ideia. Olha que o peso não está no ato sexual em si. Porque o ato sexual, desculpem-me falar assim, mas é só um ato. Cachorro faz, gato faz, lagartixa faz, macaco faz, onça faz, quem mais faz? Formiga. Então Deus não pode falar que isso é pecado, não tem nada de impuro nisso. E se o camarada se casa de modo legítimo, deixa pai e mãe, estudar sua mulher, não vai ficar lá fazendo? E não é puro? Então o problema não é o ato em si. O problema é que quando eu cometo esse ato, eu estou defraudando primeiramente a minha esposa. O direito, a honra. Então veja que é um problema de ego. Eu defraudo alguém em prol do meu prazer, da minha satisfação. E a outra mulher, se tem marido, também é defraudado o marido dela. Eu defraudo aqui, defraudo lá, a mulher defrauda lá, defrauda aqui. Tudo é um problema de quê? De egoísmo. Eu sei que os crentes não aceitam isso, mas não tem problema. Eu estou numa idade, vou fazer 50 anos, que eu não tenho mais tempo de ficar alisando ninguém. E não vou pregar o que a pessoa quer, eu vou pregar o que a Bíblia diz. Aí agora é para você pegar essa manga e chupar em casa. Estava lá Davi, eu vou ilustrar o que eu acabei de falar. Davi, que tinha feito aquela coisa lá com Betseba. Vocês lembram que Davi olhou uma mulher que era do profeta, não, do seu servo Urias, não é? Aí vocês sabem da história, né? Cometeu adultério, etc. Mandou matar o marido da mulher depois, enfim. Aí estava tudo bem, porque o homem morreu, o marido da mulher morreu. Nasceu da relação um filho, que foi... Não, um primeiro filho, morreu, me foge agora o nome dele, começa com a letra G, em língua portuguesa, mas aí depois veio Salomão, mas tá bom. O fato é que um ano depois do acontecimento, ninguém sabia, só a Betseba e ele. O marido que podia criar um problema está morto. Quem vai criar problema com o rei? Não, está tudo bem, está tudo certo, tudo tranquilo. Bem, mas foi um ano de profundo peso de consciência, porque ele não tratava com Deus o seu problema, o seu pecado, né? Para quem sabe, ele emparedou o gato preto, tá bom? Aí quem quiser saber disso vai ter que fazer o curso conosco, vai ter uma nova turma de leitura, interpretação de texto e hermenêutica filosófica a partir de 20 de agosto, presencial, tá bom? Estava lá Davi de boa, um ano depois chega um profeta Natan. O profeta Natan diz: rei, eu preciso que você resolva uma causa. Eu trago uma causa para você resolver. E ele diz: pois não, pode falar. E aí o profeta Natan cria uma parábola. Cria uma parábola. E diz: olha, havia um homem que era dono de muitos rebanhos. Tinha muitas ovelhas, tinha muitas cordeirinhas. Pega essa. Certo dia chegou um amigo seu, um viajante, amigo seu, na sua casa. E precisando, portanto, o rei alimentar o seu amigo, o seu hóspede, ele roubou uma cordeirinha do seu vizinho, a única cordeirinha que o vizinho tinha. Ele tinha muitas cordeirinhas, o rei poderia alimentar o seu hóspede, poderia alimentar o seu hóspede com as suas muitas cordeirinhas. Ele não tinha uma, não tinha várias cordeirinhas. Mas não, o seu ego não queria das suas cordeirinhas, queria a cordeirinha do outro. E ele então, pegando a cordeirinha do outro, fez alimento e alimentou o seu
hóspede. Já dá para entender quem é hóspede, né, pessoal? Não é possível, porque os gestos falam, né? O que devemos fazer com este homem? O rei diz: este homem tem que morrer. Aí Natan diz: este homem é você. Tá, mas qual é o argumento aqui do profeta? Era comer as cordeiras? Não, coma, é tudo seu. Você tem muitas cordeirinhas para comer. Mata, mola, assa e come. Está rindo de quê? Assa. Faz um churrasco e coma. Entenderam? Mas não, você vai comer a cordeira do outro. A única que ele tinha, você tinha várias. Então qual é o argumento divino? É comer o cordeiro? Não, não. É o cordeiro do outro, a cordeira do outro. Mas então, quem é adulto entendeu tudo o que eu disse. Então, onde está o problema aqui? Exatamente para Deus. Deus fica: ai meu Deus do céu, não posso ver. Ai, não posso ver. É isso? Não, isso é bobagem. Minha mãe costuma falar sempre: isso até os mosquitos fazem, os insetos fazem. Então isso é normal. Para Deus isso é uma bobagem. Para Deus é só um buraquinho, um negocinho. Acaba rápido, não dá nada. Uma bobagem. É o ser humano que fica colocando pressão naquilo que não existe. Isso é bobagem. Isso é igual respirar, comer comida, né? Dormir, mesma coisa. Agora, o problema está neste ponto, sabe? Então, é esse ego, né? Todos os nossos pecados, o poder do pecado, enquanto o ego dentro de nós, tudo o que ele realiza é em benefício. Então, até as coisas que são supostamente sagradas, ele pode fazê-lo enquanto pecado. Ofertar, quando deres esmolas, né? Não façais como fazem os fariseus, porque este modo é pecaminoso. Quando orardes, não orareis como oram porque este modo de orar é pecaminoso. Então, mesmo as coisas boas podem ser pecado se o alvo é o seu próprio ser, é o seu próprio ego. Perfeito? Então, esse ego é o grande problema. Logo, se a obra de redenção visa salvar o homem plenamente do pecado, essa obra de redenção tem que tratar o problema dos pecados praticados, portanto, o perdão, isso está resolvido. Tem que tratar com as consequências do pecado, morte eterna, isso está resolvido. Mas tem que tratar com o problema do poder do pecado, que é este ego. Logo, não se pode falar de redenção em termos plenos, ignorando o poder do pecado. Não adianta você dizer assim: não, mas é porque Jesus já nos libertou do poder do pecado. Ele já libertou. Concordo com você. Mas você está liberto? Aí o crente fala: tô. Você lhe libertou? Tô. Falei: para de mentira. Só você se lembrar de como você é perturbado. Só você pensar nos seus dias, como você trata as pessoas. Como você trata sua família, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus vizinhos, o colega de trabalho, os irmãos de igreja. É só você pensar. Será que quando alguém fala mal de outra pessoa, quais são pelo menos 2 motivos por que alguém fala mal de outro? Um é destruir a reputação do outro, porque é maldoso. Mas ao fazê-lo, se ele parasse e pensasse: poxa, mas por que eu estou fazendo isso se eu sou semelhante a ele, ou pior? Logo, se eu me igualo a ele, eu não farei isso. Então, não somente se destrói a reputação do outro, mas eu ganho o benefício de me parecer melhor do que o outro. Logo, falar mal traz o ego enquanto a vingança de destruir o outro, e o ego com a imagem de santidade que promove a minha pessoa diante dos outros. Eu tomo a reputação do outro para mim. A bondade que você via nele,
não verá, porque eu destruo quando falo mal dele. E agora você vai falar assim: poxa, como o Alexandre é zeloso, como o Alexandre zela pela verdade, pela santidade da igreja. É uma coisa fantástica. E esse ego é tão sem futuro. Um dia aconteceu uma situação aqui no nosso ministério, vocês não vão saber porque nosso ministério tem 24 anos de idade, então não tem como saber. Uma pessoa criou uma situação em função de outra. Não podia admitir absolutamente o fato de congregar no mesmo lugar que a outra pessoa congregava. Porque a igreja tem que ser o quê? Santa. É verdade, tem que ser santa. Aí, vou sair. Eu falei, tomara que você encontre uma igreja santa. Daí a pessoa que não podia, a pessoa que era o alvo da ofensa do outro, me procura para fazer uma outra reclamação. No processo em que o outro saía, de que o outro não deixava de frequentar a sua casa, querendo coisas, comer a cordeirinha. Aí não conseguiu, porque a cordeirinha era brava. Aí ele se revoltou, falou, vou sair da igreja, por causa de outra coisa. Entendeu? Não é uma cordeirinha que, segundo ele, não tinha futuro, mas ele queria fazer um churrasco, né? Carne mal passada para mal. Mas por que saiu do ministério? Santidade. Vão. Isso acontece todo dia, toda hora. Ninguém sai do ministério e fala assim, eu saí porque eu não consigo ficar, eu tenho problema. Não, ela sempre vai dizer que ela vai sair em nome da santidade. Aqui não entre por santidade. Aqui não tem santidade desse tipo, não. Aqui tem santidade enquanto a obra santificadora que o Espírito Santo está realizando em cada um de nós, dentro do nosso coração. Observa o quanto que o Senhor já te separou das coisas mundanas. Não separou tudo, mas tem separado. Tem separado. Vai te dando consciência. Antes você não tinha consciência de algo, aí o Espírito Santo vai te ajustando, vai te convencendo, vai te quebrantando. Você vai mudando, uma coisa gostosa, é real, é verdadeiro. Mas falta muito ainda, mas está acontecendo. Nisso eu acredito. Agora olhar e achar que santo aqui só a irmã Maria de Cerqueira. Ali é. Agora, Dudu, Sana, para. Quem está entendendo? Então, esse ego é alvo da obra de redenção. Se ele não for destruído, a obra de redenção efetivamente não se concretiza. Até porque os dois elementos que a obra de redenção resolve são dois problemas que não estão exatamente em mim. Porque o pecado que eu cometi, ele, teoricamente, ou melhor, na prática, não existe mais. Já foi cometido. O perdão, as consequências, que é a morte eterna, que é um juízo escatológico, do qual eu estou livre, também não está aqui. A única coisa que a obra de redenção trata, que está em mim, é o poder do pecado. Quem entende? O poder do pecado é que age em nós e que nos leva, embora cristãos, a viver não raras vezes como verdadeiros incrédulos. Bem, dito isso, ou entendido isso, vamos para o nosso livro, página 101. Último parágrafo, onde começa dizendo, portanto, a morte redentora do Cristo, fora do tempo, isto é, antes da fundação do mundo, e manifestada na história, isto é, quando Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, a morte redentora de Cristo é a
pavimentação de um caminho no coração humano, a fim de que o homem possa retornar à casa do Pai. Então veja, quando o Cristo se encarna em Jesus, desde bebezinho, desde o germezinho, ali começa no homem a abrir um caminho dentro desta humanidade. Ou seja, tem que haver um homem, uma matriz humana em que tal caminho esteja aberto, para que a partir dele sejamos nós moldados. Por isso, o paradigma que define o caminho da redenção, a morte do Cordeiro, é o mesmo que define o caminho do pecado, a presunção da serpente, porém no sentido inverso. Ou seja, entenda que esse ego que hoje nós podemos e sabemos que nós temos, porque ele está aí em você. Hoje agora quem está falando mal de mim é o ego. Você que está aí, pois é isso aí, ó. A prova é essa, né? Então esse nosso ego, ele é fruto de um caminho que foi construído dentro da consciência humana e também de outros seres semelhantemente caídos. É um caminho na consciência. Entenda que o estado de corrupção espiritual, de pecado, de morte, não é uma coisa objetiva ou um capricho divino, porque está ofendido, porque ele bebeu cerveja. Não, é um problema, um caminho que se construiu dentro do homem, que o faz mal, perverso, amante de si mesmo, orgulhoso, presunçoso, arrogante. E todas as suas ações, seus feitos, sempre vai ferir alguém para o seu próprio benefício e prazer. Então, assim como se fez o pecado, fez um caminho dentro do homem e construiu essa consciência, a salvação, a redenção, do ponto de vista da vitória sobre o poder do pecado, é um caminho inverso. Então tenha essa ideia de caminho, e para que fique claro, a estrada pela qual o filho pródigo saiu da casa do seu pai e foi para uma terra distante, é a mesma estrada que o traz de volta à casa do pai, só que em sentido inverso. Então, a cada passo, saindo da casa do pai para a terra distante, é uma decisão contra o pai, contra a obediência, contra a verdade, contra o cuidado do pai. É um passo de rancor, de inimizade, de raiva, de amor a si mesmo. E agora, cada passo no sentido agora da terra distante em direção à casa do pai, é um quebrantamento, é um arrependimento, é compreendendo o Pai, é amando o Pai, é desejando pelo Pai. Então é um processo de queda ou de enfermidade, é um processo, digamos, de morte. Vai morrendo, até porque em Gênesis 2, 17, salvo engano, quando fala do comer da árvore do conhecimento, diz: comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Pega no hebraico a palavra certamente, e você vai encontrar morrendo. Aí, se você traduzir literalmente, vai ficar: morrendo, morrerás. Como morrendo, morrerás? É porque a morte eterna é o escopo de todo um trajeto de morte. Você vai morrendo, é um processo de enfermidade. Eu estou procurando um verbo de enfermidade. Como é que é? De enfermizar, não. Você vai adoecendo, de enfermar. Você vai enfermando, você vai entrando a níveis cada vez mais profundo. É aquele câncer que está no estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5, não tem mais chance, agora pronto, estágio terminal, até a morte eterna.
A redenção, no que tange ao homem, que diz diretamente a ele que é o poder do pecado que opera nele, é um caminho de convalescência. Convalescer, parece que está morrendo, né? Mas não é. Convalescer é a pessoa ir sarando, pouco a pouco, se recuperando pouco a pouco, até atingir plena saúde. Se você pegar a metáfora dos caminhos, fica fácil. Então, olha o que diz o nosso livro. Por isso, o paradigma que define o caminho da redenção é o mesmo que define o caminho do pecado. Porém, no sentido inverso. Ou seja, se a criatura, para se desintegrar de Deus em seu coração, percorreu um caminho para uma terra distante, a única forma de resgatá-lo é perfazendo o caminho contrário, trazendo de volta a sua consciência ao Pai. Alguém vai dizer: Alexandre, mas isso aí... É porque é o seguinte, queridos, deixa eu falar a verdade para vocês. Os crentes gostam da ideia de que é o seguinte: olha, você está salvo. A esse ponto, eu estou salvo. Jesus me salvou, né? Tem um hino lindo do Diante do Trono, mas que, embora traduza a verdade bíblica, mas não gera consciência da verdade bíblica quanto ao seu significado. É aquela música, como um leão, né? Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Música bonita, bacana. Aí ele vive, ele venceu, ele me libertou, eu sou livre. Do ponto de vista do que Deus realizou em Cristo, está tudo certo. Agora você está livre? Quem está lá na igreja pulando, eu sou livre. Como é que é a música? Lembra aí? Não, do livre. Libertou. Sou livre. Aí eu pergunto: você que está aí pulando, eu sou livre. O pecado não pode mais me dominar. Essa frase, pronto, essa frase aí. Isso é verdade do ponto de vista daquilo que Deus realizou em Cristo. Agora eu quero que você fale isso na sua casa, no meio de uma briga com o teu marido. Quando vinha aquele ódio, aquela coisa, você querer enganar o marido, xingando ele de filho de Raabe, neto de Betseba. Aí você fala agora que é livre. Você vai se alguém falar assim: diga que você é livre agora, a pessoa te xinga. Ela te xinga. Nem para falar assim: puxa, peraí, tem um problema, né? Não, tem um problema. Não, poxa, tá certo. Não, beleza, eu não vou falar que estou livre, não. Eu não estou livre, não, pronto. Não, mas ela vai te xingar, vai achar que você é acusador. E no próximo culto, o que vai acontecer? Eu sou livre, o pecado já não pode me derrotar, eu sou livre. Aí alguém vai dizer: mas, pastor, peraí, mas a Bíblia não diz que nós fomos libertos ou não? Ela diz, do mesmo jeito que ela diz que você também já está glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é uma declaração de que Deus já nos glorificou. Agora, olha no espelho. Será que uma pessoa glorificada tem problema de próstata? De varize? Problema de rinite? Mas então, mas isso é uma declaração daquilo que Deus fez em Cristo. Pronto, é isso aí. Nós também estamos livres do pecado do ponto de vista de uma obra consumada em Jesus. Agora o Evangelho diz: você agora precisa se unir a esse Jesus.
por meio da fé e morrer com Ele. Ninguém diz para os cristãos que eles têm que morrer com Cristo. Ah, não, mas é verdade. Eles vão dizer, não, nós já morremos com Cristo. Porque eu me batizei na chácara do pastor Raposo. Aí quando começar a contenda dentro de casa, briga por herança. Eu conheço uma família que tem uns 13 irmãos. 13. Morreu a mãe, morreu o pai. E aí a briga começou na família. Por causa de uma casa velha que não vale 400 mil reais. Uma casa velha que está hipotecada pelo IPTU, que se vender não paga nem o IPTU. E quem está tomando posse da propriedade alheia, porque você tem herdeiro, é alheia. É tudo pastor e missionário. Dizendo, eu sou livre, eu sou livre. O pecado não pode me derrotar. Nasci de novo, já morri com... Você morreu com capeta. Ou melhor, você vive com o capeta. Porque com Cristo se morre, com capeta se vive. Seria bom se as pessoas ouvissem essa mensagem. À vontade de ouvir. E o Deus não corta, não. Pelo menos para o demônio ficar mais irado. Porque só assim talvez alguém desconfie. Poxa, nós estamos indo longe demais. Será que não existe aí um problema? Em algum momento nós temos que cair na real. Bem, o fato é que em Cristo está tudo feito, inclusive a nossa glorificação. Mas o Evangelho diz, se você crer, para você experimentar este caminho de redenção, que trata com o problema do pecado, com o poder do pecado, que se chama Satanás, se chama o pecado, se chama ego, você vai ter que se unir a Cristo na sua morte. E isso não acontece com uma atitude, com um ato. O morrer com Cristo é a cada dia, a cada momento, a cada situação. Você vai percebendo, você vai entendendo, vai vendo que esse velho homem está agarrado nas suas costas, está fedendo, mas não te larga e você vai pouco a pouco se livrando dele. E a prova, eu não posso deixar mais um texto, porque eu sei que essa semana vai ser difícil para mim, de e-mails e mensagens que eu vou receber. Veja mais o texto de Colossenses, capítulo 3. Ou melhor, capítulo 2, versículo 20 e 21. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manjeis isto, não proves aquilo, não proves aquilo outro. Bem, qual é o pressuposto desse texto? Paulo parte de uma hipótese. Qual a hipótese? Se morrestes com Cristo. Logo dizendo, você morreu com Cristo? Responda que sim. Pronto. É a mensagem. Então nós morremos com Cristo. Glória a Deus. Então, capítulo 3 da mesma carta, versículo 5. Se você morreu com Cristo, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas o que eu vou fazer morrer se já morri? Quem consegue ver que existem dois aspectos diferentes? Morrer com Cristo é algo objetivo, finalizado, significa que você, pela fé, crê na obra que Ele realizou. Só que agora eu tenho que experimentar a obra que Ele realizou. Então, quando eu digo que creio, digo, morri com Cristo. Amém. Ele me chamou, Ele me justificou, Ele me glorificou, eu morri com Cristo. Em Cristo está tudo certo. Perfeito ou não? Agora, quanto à minha experiência, eu não vejo nada disso. Eu tenho que me apropriar. E essa apropriação é fazendo morrer a cada dia. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se vocês lerem do 20 em diante,
até chegar no capítulo 3, versículo 5, o argumento de Paulo é: se vocês morreram com Cristo, e se vocês ressuscitaram com Cristo, devem viver como tais. Quando fala, fazei pois, esse pois conclusivo, está dizendo, ora, se você morreu e você ressuscitou, por que você não vive como quem morreu e ressuscitou? Ou seja, aproprie-se dessas bênçãos espirituais a cada dia, e você então vai experimentando progressivamente esse morrer com Cristo e esse ressuscitar com Cristo. O ressuscitar com Cristo acontece na mesma proporção do morrer com Cristo. Em termos numéricos, só para a gente poder entender aqui, numa abstração, se você morre 0,5% com Cristo, é 0,5% que você ressuscita com Ele. Se você morre 1% com Cristo, é 1% que você morre para o pecado, é 1% que você ressuscita com Cristo. A experiência, ela é diametralmente, seria oposta, não, a experiência é proporcional. Aquilo que morre da natureza velha é o que nasce de natureza nova. Perfeito, queridos? Bem, essa experiência é um caminho de degradação, descendo, morrendo morrerás, e caminho de convalescência, de cura, de libertação, de santificação, um caminho de volta. O que nos leva a isso é o último parágrafo da página 102, e aqui eu encerro, porque nós vamos continuar na semana que vem, quando diz: isso é explicado, esse caminho, isso que nós falamos agora, isso é explicado claramente por Paulo no capítulo 2 de sua epístola aos Filipenses. Vejamos o que o apóstolo diz nesse texto e comparemos ao que é dito acerca do pecado em sua origem, tá bom? Então, semana que vem, nós vamos mostrar este caminho de morte e de vida, esses contrários, a partir de Filipenses capítulo 2, neste quadro que está na página 103. Tá bom? Obrigado por terem vindo.